E vamos aqui no Photoshop. Pessoal, com o término do nosso assunto passado, o de criação de imagens para divulgação em redes sociais e tudo mais, né, eu tenho certeza que deu pra gente fazer bastante coisa, deu pra gente fazer bastante trabalho, bastante arte, né, uma forma de todo mundo se preparar para trabalhar numa agência como designer júnior, por exemplo, e começar a produzir essas postagens para o Instagram usando as diversas ferramentas que a gente aprendeu. Agora, não é só isso que tem no Photoshop, né? Não é a única coisa que tem no Photoshop. Depois que a gente termina esse assunto depois que a gente depois que a gente termina esse assunto de criação artística, de postagem para rede social, o próximo assunto que a gente tem para trabalhar no Photoshop talvez seja aí um dos meus favoritos. Né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma coisa que eu faço sempre que eu tenho tempo, sempre que eu tô ali na Graco, às vezes sem nada para fazer, eu vou fazer aqui para me distrair, para praticar um pouco. Todo mundo deve saber, todo mundo já deve ter visto. Eu sou muito fã de pintura digital. Pintura digital é chega a ser mais do que uma terapia. A pintura digital é uma forma de você realmente fazer, criar, colorir personagens, desenhos, imagens que você gosta, né? É como lá no Illustrator quando a gente fazia as nossas vetorizações, né? Quando a gente fazia as nossas vetorizações, todo mundo sempre pegava imagens de personagens que gostava muito e tal. E isso treina a gente para uma determinada carreira, para um determinado caminho que muita gente não conhece, muita gente acha que Photoshop é só para edição de imagem, né? O que não é verdade. Tem muita gente que acha que trabalho de designer é só montagem, colagem de imagens, o que também não é verdade. Então, não tem como eu só mostrar para vocês como fazer pintura digital. Eu preciso também explicar um pouco dessa área e como trabalhar nessa área, né? Primeiro que um artista digital, um artista de pintura digital, ele não trabalha só contratado. Muitos artistas, eles trabalham como freelancers, né, na internet. E existem vários sites, como esse aqui, o Fiverr, né, o Fiverr, em que você pode se cadastrar e empresas e profissionais que precisem de trabalhos de ilustradores como vocês podem encontrar seus trabalhos aqui. Se eu procuro, por exemplo, aqui no Fiverr, posso procurar a ilustração. Vamos ver aqui, ilustração. A gente vai encontrar diversos artistas, freelancers, que trabalham com ilustração, certo? E o melhor de tudo, esse tipo de site você ganha em dólar, né? Esses valores que vocês veem aqui nas telas, isso aqui é convertido em dólar, saca? Então, é só vantagem, saca? É só vantagem. É um trabalho que você pensando só em ter uma prestação de serviço, um contrato assinado, você não consegue alcançar a sua expressividade artística, né, da mesma maneira que você faz com freelancer. Eu tenho muito aluno na Graco que tem umas ideias muito maneiras, tem uns estilos muito legal, tem um tipo de trabalho diferenciado, tem uma coisa que só eles sabem fazer. Mas quando você pensa em trabalhar numa agência, você vai ser limitado. Você vai ser limitado ao que o cliente quer, ao que uma empresa quer, né, ao que o mercado de trabalho espera que você faça. Você não vai ter a sua liberdade de criação, né? Diferente de um trabalho de freelancer. E eu posso dar vários exemplos com isso, e exemplos que também guiam vocês para como vocês podem começar nessa área. Um grande exemplo seria do Gabriel, o Gabriel Piccolo. O Gabriel Piccolo ele é um artista, né, digital brasileiro, né, e
ele sempre gostou muito de desenhar esses personagens dos Jovens Titãs, né? Principalmente ele desenhava muito a Ravena e o Mutano. E ele tinha esse estilo próprio dele, essa ideia própria dele, né? Essa própria imagem que ele criou desses personagens. E a própria criadora desses personagens, né? A própria DC Comics lá nos Estados Unidos, gostou muito da ideia, gostou muito de como esse artista fazia esse tipo de trabalho, essa representação dos personagens, e contratou ele, de fato, para produzir revistas desses personagens oficialmente lá nos Estados Unidos. O Gabriel Piccolo hoje, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, ele tá nos Estados Unidos, ele tá trabalhando lá, ganhando seus dólares e fazendo as suas revistas, né? Inclusive tem até aqui o link para a revista mais atual dele. Você pode ver, ó, a revista do Jovens Titãs, Cami Garcia e Gabriel Piccolo. 10 dólares, né? 10 dólares a revista. E várias outras edições. Eu tenho alunos que têm essas edições aqui das revistas dele e tal. E é super bacana, cara. Tipo, imagina o que é tu tá em casa, abriu o Photoshop, começou a fazer a ilustração dos personagens que você gosta, começou a fazer digitalmente essas pinturas dos personagens que você gosta. E a galera começa a notar, a galera começa a perceber, a galera começa a gostar também. E quando você pisca o olho, você já está realizando seu sonho. Você já está contratado pela própria produtora desses personagens, né, para fazer esse tipo de trabalho. Isso aqui não é conto de fadas, isso aqui não é mentira, isso aqui não é inventando história. Isso aqui é uma coisa que realmente aconteceu com um artista brasileiro que, assim como vocês, também tinha vontade de criar essas artes digitais no estilo dele, né? Sem ser limitado por o que uma empresa exigiria que ele fizesse. E muitos alunos eles têm essa expressividade artística. Falta só o quê? Praticar, né? Fazer, abrir o programa e fazer e divulgar, né? Criar, por exemplo, um Instagram profissional onde você possa publicar suas artes, divulgar os seus trabalhos, né? O que seria uma coisa bem bacana. Ah, além de você fazer um Instagram, você pode, por exemplo, fazer um canal no YouTube, né? Aqui a gente tem o Guilherme Freitas, né? Com seu canal Brush Rush. Brush Rush. O Guilherme Freitas ele também é um artista digital, ele também faz essas pinturas digitais, né, do estilo dele, do jeito que ele gosta de fazer. E ele tem esse canal no YouTube dele, onde ele faz os trabalhos, faz as artes, interage com a comunidade, faz lives, grava vídeo, né, dele fazendo arte, criticando a arte, vendo arte de outras pessoas, né, dizendo o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele acha bacana, o que ele não acha bacana, como ele faria melhor e fazendo, né, diferente como tá fazendo aqui agora. Então, é sempre uma coisa bem bacana você poder criar mesmo, expressar do seu jeito, da sua maneira, o seu trabalho, né? E existem vários meios, vários canais, várias portas que você pode ir para ter o seu trabalho exposto para as pessoas te conhecerem, para as pessoas saberem aquilo que você faz de fato, né? E aqui ele fazendo o trabalhozinho dele, uma poção, né? E um vídeo de 3 horas, né? Uma live de 3 horas, passou 3 horas fazendo esse trabalho, conversando com a galera. E mais importante, né? Ganhando dinheiro. É muito importante ganhando dinheiro com isso. Uma outra plataforma, né, em que a gente vê muito desse tipo de trabalho, uma plataforma que está muito em alta hoje em dia, de transmissão ao vivo, é a Twitch, né? A Twitch, ela te dá um espaço para você simplesmente abrir o programa, abrir um software de transmissão, como esse aqui que eu estou usando, e ao invés de gravar como eu estou fazendo, você iria transmitir, né? Você transmite para centenas de espectadores o seu trabalho aqui na tela. E a parte bacana é que, tipo, essa galera, eles pagam, né? Eles se inscrevem no seu canal. Se eu não me engano, a inscrição num canal da Twitch hoje em dia tá 5 dólares, né? O que dá uns 25 reais. E... 25 não, acho mais. Já deve estar mais. Já dá bem mais de 25 reais.
e eles doam dinheiro, né? Eles fazem doação para esses artistas. Então isso aqui é uma coisa que todo mundo poderia fazer, saca? Que vocês que estão agora me assistindo, vocês estão agora aqui no Google Meet me assistindo, vocês poderiam terminar essa transmissão, abrir o programa de vocês, abrir o Photoshop, abrir o OBS e começar uma transmissão ao vivo de você fazendo um trabalho que você gosta. E criando uma comunidade ao redor desse trabalho, você vai tendo inscrições, você vai tendo parcerias com a Twitch, você vai tendo várias coisas que vão te ajudar, né, a crescer dentro desse mercado. E a área de pintura digital é muito fácil de atrair pessoas porque ela é visualmente interessante, né? As pessoas de longe veem você fazendo seu trabalho e já ficam, nossa, oi, que massa, o que esse cara tá fazendo e tal. Então, é só vantagem, só vantagem. É uma forma de você expressar, né, o seu trabalho, é uma forma de você mostrar aquilo que você sabe que você gosta de fazer através da pintura digital. E eu, pessoalmente, cara, eu acompanho e eu vejo trabalhos de pintura digital há anos e anos, né? Já tem aí quase uns 10 anos em que eu estou dentro desse mundo de arte digital. E eu não consigo deixar de. Deixa eu colocar aqui assim. Eu não consigo deixar de me impressionar cada vez que eu vejo, né? Cada trabalho que eu olho. Fico pensando, pô, será que um dia eu chegaria nesse nível? Né? Quantas horas de estudo e de prática essa galera tem por dia? Que ferramentas eles usam? Que pincéis eles usam? Que plugins eles instalam no Photoshop? Que música eles ouvem enquanto eles estão fazendo esses trabalhos, né? Essas dúvidas sempre surgem. O que motiva eles a fazer isso? E é bacana ver como cada artista tem o seu próprio estilo, tem o seu próprio jeito de fazer as coisas. Nenhuma arte digital vai ser igual a outra, porque cada um vai usar a ferramenta de uma maneira diferente, né? E pra mim isso é super bacana, né? Eu não sei vocês, mas eu acho todo esse trabalho de arte digital, de arte conceitual, né? Uma coisa surpreendente, surpreendente mesmo. Eu acho que quem tem essa habilidade, quem tem essa destreza, ah, tem a capacidade de mostrar para as pessoas realidades diferentes, né? E para mim isso é sensacional. Agora, falando de trabalho nessa área, né? Eu acho que uma das áreas que mais utiliza um artista digital, um artista conceitual, é a área de jogos. E como a área de jogos, ela sempre está precisando de novas pessoas. Ela sempre precisa de pessoas que saibam fazer esse tipo de trabalhos para trabalhar nas empresas. A gente vê pelo próprio site, né? Aqui no ArtStation, a gente tem essa parte aqui de empregos, de trabalhos. E aqui a gente vê vários estúdios, né? Várias empresas que estão buscando artistas digitais para trabalhar nelas. Né? São empresas que sempre vão ter essas vagas abertas para profissionais bons, né? Para profissionais qualificados e que saibam o que estão fazendo e que tenham experiência fazendo aquilo. Tem muito aluno que pergunta: professor, é muito difícil entrar numa empresa, numa área como essa? Difícil não é a palavra certa, né, cara? É demorado, porque você precisa de 1, 2, 3, 5 anos fazendo aquilo. E é trabalhoso, né? Porque você tem que praticar todo dia, tem que sempre melhorar todo dia. Tem muita gente que acha que em 6 meses já deveria estar trabalhando numa empresa dessa. Não. Qualquer vaga pede no mínimo 1, 2 anos de experiência nessa área. Tem, por exemplo, aqui uma vaga na Ubisoft, né? Vocês devem conhecer a Ubisoft, uma famosa desenvolvedora. E ela tá com uma vaga para artista conceitual de personagens, né? Essa vaga é lá nos Estados Unidos. E, curiosamente, todas essas vagas, todas as empresas, elas pagam para você ir trabalhar lá, né? Como qualquer empresa, mas eles pagam a tua realocação, né? Para você sair aqui do Brasil e ir para os Estados Unidos trabalhar lá. Eles dão aqui um monte de vantagens para isso, né? E o que eles pedem que vocês saibam, né? Eles pedem que você seja experiente na criação de artes conceituais e em pintura digital, né? Que você entenda a iluminação, composição, que você tenha flexibilidade, tenha a mente aberta, que você tenha uma boa comunicação
e apresentação das suas ideias, espírito cooperativo e muita criatividade e curiosidade. A metade disso é que eu sei que todo mundo tem. Vocês vão ter habilidade de pintura digital, e de arte conceitual e de iluminação. Vocês vão aprender isso, se tudo der certo, né, na semana que vem, quando a gente voltar lá na Gracon. A gente vai praticar isso tudo. Agora, mente aberta e flexibilidade. Isso aqui não é uma coisa que eu ensino para vocês. Isso aqui é uma coisa que vocês cultivam, né? A comunicação, né, a habilidade de comunicação, isso aqui é todo dia você tá ali falando com as pessoas, interagindo, compartilhando suas ideias, né, espírito colaborativo, né, você saber trabalhar em equipe, e criatividade é uma coisa que não se ensina, né, uma coisa que você mesmo desenvolve para si. Então, o que falta aqui pra gente é prática, né, a prática, é como mexer aqui no programa. Para nossa prática, primeira coisa é a gente ver qual ferramenta a gente vai estar usando. É uma ferramenta que eu acho que todo mundo aqui deve conhecer. A gente já trabalhou com ela antes, que é a nossa ferramenta de pincel, né? Nosso brush. Vocês podem ver que o meu Photoshop aqui está um pouquinho diferente do lado da Gracon, né? O meu Photoshop, se eu não me engano, é o 2022. Acho que eu tô com a versão... Não, 2021. Estamos em 2021. Tô com a versão 2021, então, por exemplo, vocês não estão vendo aquele peixe que aparece com a ferramenta de pincel, né? Mas a ferramenta de pincel, brush, é a ferramenta que a gente vai estar usando aí para fazer as nossas pinturas. Eu tenho ele aqui na minha tela. E, bom, todo mundo sabe usar ele, né, cara? Colchete para aumentar ou diminuir o tamanho. Você pode escolher uma cor para o seu pincel e simplesmente começar a riscar na tela, né? Não tem muito segredo aqui. Agora, quando a gente fala de pintura, é claro que não existe só um tipo de pincel. Como a gente tem, né, várias ferramentas que nos auxiliam para desenhar e colorir e tudo mais, a gente tem também tipos diferentes de pincéis. Se eu aperto com o botão direito do mouse aqui na tela, vocês vão ver que eu tenho várias pastas. Se eu aumentar aqui um pouco, ó, vocês vão ver várias pastas. E dentro dessas pastas, vários pincéis diferentes. Vários pincéis com estilos e nomes diferentes, né? Se eu abrir aqui, ó, cada pastinha dessa. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de mexer com esses pincéis lá nas aulas, né? Existem vários tipos de pincéis diferentes. Mas a gente vai se concentrar só em apenas dois, né? Claro que começando na semana que vem a gente ainda vai praticar isso, então é óbvio que eu não vou falar muita coisa agora. Mas a gente tem dois tipos de pincéis principais, pincéis iniciais para a gente usar, que é o soft round e hard round. É o pincel suave e o pincel rígido. Qual é a diferença entre os dois? Bom, o pincel rígido, quando eu passo na tela, você vai ver que a linha, né, o contorno da linha é rígido, é sólido. Enquanto se eu pego esse pincel suave, você vai ver que a tinta ela sai esfumaçada, né, esfumaçada, que dá uma grande diferença na hora da pintura, né? O pincel rígido ele é usado para cores sólidas, né, para cor base da pintura. Por exemplo, se você vai fazer a pintura de um personagem, você vai colorir a pele dele, você usaria o pincel rígido para fazer a primeira pintura da pele. E depois o pincel suave ele pode ser usado para fazer o sombreamento, né, a iluminação, a luz, a sombra daquele personagem, daquela pintura. Geralmente a gente trabalha também com algumas configurações desse pincel, como a opacidade. Sempre que eu vou fazer luz ou sombra, eu tendo a diminuir a opacidade do pincel. E, obviamente, com a opacidade menor, você vai ver aqui que a tinta ela sai bem mais fraquinha, né? Tá dando pra ver a tinta? Acho que dá, né? Tá bem fraquinho, mas dá pra ver. E tem alguns alunos, isso eu sempre recomendo principalmente para aqueles que já têm prática. Se você já tem prática de desenho na mão, no papel mesmo, eu sempre aconselho usar um pouquinho de suavização, smoothing. Por exemplo, se eu colocar aqui uns 10%. Quando a gente fala de suavização, a gente fala da linha sair um
pouco mais suave, ela tem um atraso no pincel, é muito mais fácil de colorir, principalmente formas mais redondas, mais circulares. Aí aqui, gente, é só vocês pegando mesmo e usando para perceber a diferença. E eu não posso falar de pintura e de pincel sem comentar de uma ferramenta muito importante que você vai precisar o tempo todo, que é quando você erra a cor, quando você erra a pintura, é claro que a gente sempre vai recorrer para a nossa borracha, né? A ferramenta de borracha, obviamente a ferramenta que a gente vai usar para apagar as coisas. Então, com a minha ferramenta de borracha, ela funciona igual o pincel, tá? Eu posso, da mesma forma, botão direito, escolher um tipo de borracha. Às vezes alguns alunos até se confundem, eles acham que estão no pincel quando estão na borracha, né? Evitem se confundir nisso, né? Borracha é uma coisa, pincel é outra. Então aqui, ó, com a borracha, eu poderia estar facilmente apagando aquilo que eu desenhei, aquilo que eu colori. Né? Então, bem rapidamente, a gente domina uma ferramenta que a gente já conhecia, né? Mas agora a gente usa ela para outro propósito, que é a pintura. Quando a gente voltar lá na Graco, se tudo der certo, aí a Grave Jones se resolver, eu vou deixar cada um pegar a ferramenta de pincel e usar mesmo, sentir a ferramenta com o mouse. Porque tem muito aluno que vai falar, professor, eu não tenho coordenação motora para fazer isso. Isso é uma coisa que você pratica, é uma coisa que você, né, vai tendo com o tempo, que você vai desenvolvendo com o tempo. Então, sem medo, né, de testar coisas novas. Agora, vamos ver essa pintura digital na prática, né? Vamos ver agora a pintura digital quando a gente fala de personagens. Eu tenho aqui algumas pinturas digitais já prontas. A gente vê, por exemplo, essa personagem aqui, ó. Eu gosto muito dessa estética, né? Uma coisa mais tecnológica, mais cyberpunk e tal. Eu tenho essa personagem, por exemplo. Vocês podem ver aqui, ó, as diversas camadas criadas para fazer a pintura desse personagem. Camadas aí para todas as partes da pintura que a gente vai fazer. Eu sempre gosto de dividir tudo, tá, gente? Existem artistas na internet que incrivelmente fazem a pintura em 1, 2, 3 camadas. Eu não consigo fazer isso. Eu crio uma camada para cada parte que eu vou colorir, né? Então tem uma camada para jaqueta, tem uma camada para blusa, tem uma camada para pele, uma camada para o olho, uma camada para o cabelo, né? Tem sempre camada para cada parte. Né? E isso também ajuda a colocar coisas a mais, né? Por exemplo, eu tenho uma pastinha onde tem uma máscara para ela. Essa máscara aqui também desenhada por cima, ó. Sempre vai... Eu sempre gosto de organizar as camadas de maneira aí a ficar bem mais da hora pra gente. Deixa eu só responder aqui uma mensagem. Ainda tem aluno perguntando se vai ter aula. Nossa. É bem difícil aqui a comunicação. Vamos ver, hoje é quinta. Pronto. Então tem essa personagem, tem essa outra aqui também, ó. Essa daqui ela é um pouco mais complicada porque ela é cheia de pequenos detalhes, né? Posso mostrar aqui, ó, tem alguns detalhes. Aqui, ó, bastante camada. Mas a gente pode ver aqui, ó, efeitos por cima, né? Opa, dentro aqui desse grupo. Tem aqui, ó, vários detalhes, né? Coloquei aqui, ó, vários detalhes dentro aqui da pintura. Isso, claro, para incrementar mais ainda, né, o visual. Agora, não adianta só ver as coisas já prontas, né? A gente tem que ver o processo.
Ah, eu tenho aqui essa imagem. Muito importante eu falar o que é isso aqui. Nós não vamos estar desenhando, né, gente? Nós vamos estar usando line arts, né? Line arts. Line arts são... você lembra os vetores que a gente fez no Illustrator, né? Imagina aquelas vetorizações que a gente fez, mas sem colorir elas. Você poderia estar fazendo uma vetorização e trazendo ela para colorir no Photoshop, ou como muito artista faz, desenhando no papel e escaneando para o computador. Mas nós vamos estar usando essas line arts de personagens para fazer as nossas pinturas. E é claro, você encontra line art de tudo que você quiser na internet. Por exemplo, line art de, sei lá, line art dos personagens da Marvel. Você vai ver aqui o line art do Capitão América, do Pantera Negra, né, da Capitã Marvel, do Homem de Ferro. A line art do Naruto. Um monte de line art do Naruto. Então você encontra line art de várias coisas que você quiser encontrar na internet, ou você mesmo pode fazer, como eu falei. E aí, trazer Photoshop. Tá? Aqui eu tenho a line art. Muito importante que a pintura que a gente faça seja feita em uma outra camada, como eu estava falando. Eu sempre vou criar novas camadas para fazer a pintura. Então, por exemplo, aqui é a minha line art. E aqui vai ser a pintura, por exemplo, do cabelo. Então, cabelo. Agora, diferente do que a gente está acostumado no Illustrator, a pintura que eu faço da line art, ela não fica em cima da linha. Ela vai ficar embaixo. A line art fica em cima e a pintura vai ficar embaixo, né? O processo que a gente usa aqui no Photoshop. A minha line art, eu evito, né, mexer na line art, então eu poderia até bloquear ela para evitar mexer sem querer. Mas vamos lá, eu vou aqui fazer a pintura do cabelo, por exemplo. Vou pegar aqui minha ferramenta de pincel, vou colocar o meu pincel rígido e vou escolher uma cor. Por exemplo, acho que o cabelo dela ficaria bacana um azul mais escuro aqui assim, talvez mais puxado aqui assim pro roxo. Aqui, ó, essa cor eu acho que ficaria bacana pro cabelo dela. Então eu vou pegar meu pincel, escolher a cor, estou na camada do cabelo. E agora eu vou passar o pincel, né? Pra colorir o cabelo e... Ué, eu tô passando o pincel. A tinta tá saindo aqui, ó. Mas não tá aparecendo na tela. Por que será? Por que não tá aparecendo na tela? Bom, porque a imagem, claro, a line art está cobrindo o cabelo, está cobrindo a tinta. Como é que eu vou ver a tinta se tem uma imagem em cima dela, né? Se eu esconder a imagem, tá ali a tinta. Mas a imagem está cobrindo. É aí que entra uma coisa que todo mundo já conhece. Todo mundo já sabe isso. Modo de mesclagem, né? Aqui é onde está normal. Vamos dar o modo de mesclagem dessa camada. Dependendo do efeito que você quer alcançar com a pintura, você pode buscar modos de mesclagem diferentes. Você pode usar modos de mesclagem de cor escura, como o Multiply. E aí você vai ver que a tinta vai atravessar a parte branca e ficar embaixo da linha, né? O que já dá um efeito bem bacana. Só que você percebe que fica um pouco mais escuro, né? Por causa da linha do cabelo. Ou você também pode usar modos de mesclagem mais claros, né? Acho que o Linear Dodge, não. Acho que aqui esse aqui fica muito claro, eu acho que nem dá pra enxergar direito aqui na tela. Aqui é um overlay, um soft light. Esses vão ficar mais claros. Não pode ficar muito claro, senão também ninguém enxerga, né? Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com a cor mais escura. Eu gosto de trabalhar com Multiply ou Color Burn. Eu gosto de trabalhar com a cor mais escura. Eu sempre gosto de fazer a sombra primeiro e depois fazer a luz, fazer a parte clara. Então, eu deixo a minha line art em Multiply. Posso até bloquear ela aqui. E agora, gente, é só... realmente só agora pintar, né? Só agora colorir. Agora é só pegar o pincel e começar a colorir a personagem.
É só começar a colorir a personagem e em algumas horas você terminaria a pintura, claro. Algumas horas, alguns dias, algumas semanas, você terminaria essa pintura. O que eu vou estar mostrando para vocês na prática, o que vocês têm que esperar para a aula que vem, para quando a gente voltar lá para Gracon, são técnicas para agilizar essa pintura. Eu não tenho como mostrar muito agora, porque é mais importante que vocês façam isso. Mas vamos só imaginar como seria. Digamos que eu esteja aqui colorindo o cabelo dela e às vezes eu estou apressado, né? E pá, eu erro assim a pintura. Ixi, comecei a colorir muito pra fora. Eita, professor, errei aqui sem querer, ó. Vixe, errei aqui, ó. Ih, professor, minha tinta tá assim. Ó. Pá. Vamos imaginar que eu faço uma coisa assim, bem violenta assim, pá. E professor, e agora eu vou ter que... Opa, tem gente chegando aqui, tem gente chegando. Pronto. Você faz live de games ou algo assim, professor? Não, eu só fiz live da aula mesmo, cara. Só na época da pandemia, né? A gente tava tendo aula online desse jeito. Já fiz live na Twitch e aqui pelo Google Meet, claro, para as turmas e pelo Discord também. Enfim. Tá aqui, fiz a pintura, papapá. Errei. Como é que eu ensinei vocês a arrumar mesmo? Usando a borracha, né? Mas... Caraca, se já deu trabalho eu colorir, se eu já errei colorindo, imagina apagando. Será que eu vou acertar apagar? Bom, tem técnicas. Eu ensino ferramentas para vocês porque eu quero que vocês usem, né? Existem várias ferramentas que a gente já aprendeu a usar que eu quero que vocês usem diariamente, constantemente no Photoshop. Tem uma ferramenta que todo mundo conhece, cara, que é a ferramenta de varinha mágica. Nossa varinha mágica, Magic Wand. A gente aprendeu ela para selecionar, né, as partes da imagem. Eu vou pegar a varinha mágica. Vou vir aqui na camada da minha line art, da linha. E vou selecionar aqui, ó, o lado de fora. Selecionar o lado de fora. Pá. Vou voltar na camada aqui do cabelo. E vou apertar no meu teclado o botão Delete. Eu vou apagar tudo que está aqui do lado de fora. Pô! Olha que bacana. Já agilizou boa parte do meu processo. Eu posso fazer isso com outras partes também, né? Eu posso selecionar aqui outras partes do cabelo onde eu acabei colorindo sem querer. Vim aqui na camada do cabelo e deletar. Eu posso até selecionar, por que não? O cabelo em si. Eu posso selecionar o cabelo em si. E ao invés de deletar, nesse caso, eu poderia selecionar o cabelo. E na camada do cabelo, pegar o pincel, meu pincel. E quando eu colorir, eu vou colorir apenas dentro do cabelo. Ainda mais se você tiver feito isso aqui no Illustrator. Se você fez a sua line art no Illustrator com vetores, vocês se lembram que eu sempre pegava no pé falando tem que fechar as linhas, né? Fecha as linhas têm que encostar umas nas outras. Gente, era mais pra isso aqui, saca? Era muito pra isso aqui, pra funcionar a pintura, né? Então, se eu pegar aqui, acho que faltou algumas partes aqui do cabelo. Faltou algumas partes aqui do cabelo. Deixa eu ver aqui embaixo. Isso aqui é o cabelo dela? Não sei. Aqui é. Ali. Tá vendo aqui se eu peguei todo o cabelo. Aqui tá faltando cabelo. Será que foi? Acho que foi. Isso aqui é o cabelo dela? Deve ser. Então, agora que eu selecionei todo o cabelo dela, muita coisa eu vou ensinar pra vocês na prática. Na hora que eu venho aqui, eu pego o pincel, né, só ajeitando aqui o que eu deixei de errado.
Aquela parte ali que eu esqueci de pintar, papapá, né? E pronto. Só essa partezinha aqui que faltou. Aí, claro, aí é ajeitar os pequenos detalhes, né, gente? Ajeitar aqui os pequenos detalhes, ó. Uns buraquinhos às vezes que fica faltando. Papapá. Colorir direitinho as linhas. Como eu tô dizendo, isso aqui é pra ser terapêutico, né? É pra você pegar uma imagem que você achar bacana mesmo, pensar, pô, vou fazer essa imagem, vou terminar essa imagem, pra ficar bem legal. Aqui, claro, eu não vou fazer tudo 100%, né? Não temos tempo pra isso, mas acho que já dá pra vocês terem aqui uma boa ideia, né? E a outra coisa que eu vou ensinar pra vocês também é o sombreamento. Quando a gente estiver lá, eu vou ensinar pra vocês para fazer a luz e a sombra, a gente usa outra camada, né? A gente cria uma nova camada que eu vou usar só para fazer o sombreamento. Posso até renomear aqui, ó, sombreamento do cabelo. E nessa camada eu vou pegar o outro pincel, o pincel suave. Se eu quero fazer uma luz, por exemplo, se eu quero indicar que tem uma luz aqui refletindo no cabelo dela, com certeza eu vou querer pegar uma cor mais clara, afinal é luz. E eu vou querer diminuir a opacidade, sei lá, 10%. E com o pincel, eu posso fazer aqui, ó, alguns efeitos de luz pelo cabelo dela. Claro que aqui eu não tenho nenhuma referência, né, gente? Estou fazendo tudo de cabeça. Não estou seguindo nenhuma imagem da internet, nenhuma ideia da luz. Então, por exemplo, aqui rapidamente eu posso colocar uma corzinha mais clara. E igualmente eu posso pegar uma cor mais escura para fazer, adivinha o quê? A sombra, né? E com a cor mais escura eu posso fazer aqui uma sombra. Claro que eu estou fazendo bem rápido, né, gente? Não estou levando em consideração muita coisa. Então, se eu fizer aqui bem rapidamente uma sombra. Opa! Aqui vai ter sombra, aqui vai ter sombra. Você lembra que como eu coloquei a linha em Multiply, você vai ver que a sombra vai ficar bem destacada, né? A sombra vai ficar aqui, ó, bem destacada. Mas assim, ó, bem rapidinho, claro, não fiz muita coisa, né? Como vocês podem ver, não fiz muita coisa, só ajeitando aqui alguns pequenos detalhes. Mas bem rapidamente eu tenho certeza que já dá para ter uma boa diferença entre a cor base que a gente fez o cabelo e essa cor agora com esse sombreamento. Ó, que bacana. Já dá um efeito bem legal. E é isso, claro, você vai transmitir para o resto da pintura, para pele, para roupa, né, para todo o resto da pintura, você vai usar essa técnica. Eu tenho diversas técnicas, eu uso diversos tipos diferentes de pincéis. A gente vai aprender aí na internet, baixar pincéis para usar. A gente vai aprender a usar seleção com mais eficácia, né? Eu uso várias ferramentas de seleção, uso laço magnético para poder chegar aqui e fazer a pintura ficar bem bacana. Quando a gente vai lá na Gracon também, lá na Gracon eu tenho várias pinturas que eu já deixei prontas, que eu já fiz com outras turmas, né? Então eu acho que vocês vão gostar bastante também. Uma coisa que eu gosto de colorir muito são olhos. Putz, grilo. Olho pra mim é a parte que eu mais gosto de fazer a pintura. Deixa eu ver de que cor eu vou querer o olho dela. Vou escolher aqui um vermelho alaranjado. Mais um pouquinho de vermelho. Aqui. Deixa eu colorir aqui o olho dela. Então eu começo, ó, com o pincel rígido.
Que é assim o pincel rígido. Ah, vai ser muito importante aqui, deixa eu... Eu precisaria fazer a pintura do rosto dela primeiro, né, gente? Querer fazer a pintura do olho sem ter feito a pintura do rosto é meio bobagem. Mas deixa eu tentar agilizar aqui um pouco. Como não vai dar pra eu fazer a pintura... Calma, tudo vai fazer sentido. Acho que eu coloquei uma cor escura demais. Que assim tá ótimo. Pronto. Acho que tá muito escuro ainda. Vou colocar aqui assim mesmo, 50%. Pronto. E vamos imaginar que a pele dela já tá colorida, tá? Vamos imaginar que a pele dela já tá colorida. Então... Deixa eu continuar fazendo aqui o olho. Que é assim. Eu gosto muito de colorir o olho, porque eu gosto de fazer brilhos diferentes no olho. Então, usando aqui a minha varinha mágica, né, para selecionar um pouco mais rápido. Aqui vai ser vermelho. Então, agora que eu fiz aqui a pintura base do olho, eu posso escolher uma cor. Deixa eu começar aqui com mais escuro. Pincel suave. Diminuir a opacidade. Vou fazer aqui uma sombra aqui assim no olho. Eu vou passar para vocês também uma ideia de que quando você vai fazer sombra, você não usa a cor preta. Quando você vai fazer a luz, você não usa a cor branca. Sombra não é preto, luz não é branca. A gente sempre usa uma variedade de cores, né? A gente sempre usa a cor mais clara, a cor mais escura. Então agora eu tô fazendo uma luz aqui assim. Eu gosto de usar tons diferentes da cor que eu escolhi também. Um pouco mais claro. E aqui, claro, sem nenhuma referência, né? Tô fazendo tudo de cabeça, então pode ser claro que tenha partes que não estejam tão direitinhas quanto deveriam estar. Quando a gente estiver lá na Graco, com certeza eu vou pegar imagens da internet que eu conheça melhor para fazer a pintura. Eu gosto também de colocar um brilho. Eu gosto de colocar assim um brilho 100% mesmo nos olhos. Uma coisa bem... Para dar uma vida, né? Destacar assim bem o olho. Uma coisa assim, não pintei a parte branca. Vou fazer aqui a parte branca do olho também, Um efeito mais ou menos assim. Assim tá ótimo. E como vocês estão vendo, é um processo bem paciente mesmo, né? Não adianta você querer ter pressa para fazer a pintura. E agora a parte ali mais avermelhada. Uso muitas teclas de atalho, tá, gente? O tempo todo aqui eu tô usando tecla de atalho. Claro, não tem como vocês verem. Bom, lá na Gracon também não tem como ver, né? Mas olha, bem rapidamente, a fazer uma pintura super show de bola no nosso personagem. Imagina que a pele tá pintada, aí daria um efeito melhor. Inclusive, na verdade, deixa eu logo pintar aqui essa pele. Tem como eu fazer aqui uma pintura rápida? Speed paint, né? Deixa eu escolher aqui um tom de pele bem bacana aqui assim. Obviamente, nunca pense que você vai colorir tudo certinho de primeira, né? Você sempre vai ter que voltar e dar uma ajeitada. Tem que fazer o rímel dela ali também. Opa, já tô pintando o cabelo ali sem querer.
algumas partes aqui que ficaram faltando, tem a sobrancelha, enfim. É um processo obviamente um pouco mais demorado. Deixa eu fazer aqui o sombreamento da pele. De novo, usando o pincel suave, com a opacidade mais baixa. Eu sempre gosto de começar pela... Ai, que barulho foi esse? Só chamar termina em 10 minutos? Não. Por que que minha chamada termina em 10 minutos? Então aqui, ó, uma pintura. Só fazendo aqui o sombreamento da máscara. De novo, você vai perceber que o que é escuro fica um pouco mais destacado, né? Devido ao multiply. Colocar aqui uma luzinha. Acho que assim já tá... Ainda daria, claro, para ajeitar um pouco mais. Mas acho que já deu para vocês terem aí uma boa ideia. Oh, meu Deus. Já deu aí para vocês terem uma boa ideia do que a gente pode fazer com a pintura digital. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mandar uma foto no grupo, mostrar como é que eu tô fazendo a pintura. Aqui, pronto. Vou mostrar pra vocês depois como é que eu tô fazendo a pintura. Mas, pessoal, acho que deu pra entender, né, como funciona esse processo. Deu pra entender como funciona essa ideia da pintura digital. E é claro que a parte daqui é a prática, né? A parte daqui é prática. É a gente chegar lá na Gracon e fazer a pintura. Vocês pegarem a Line Arts e começar a fazer a pintura. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida do que a gente... Ficou aí alguma dúvida do assunto que a gente tem para trabalhar, da nossa pintura digital? Claro que a gente não vai ficar aqui até 10h30, né, gente? Não tem pra quê. Acho que deu para eu explicar para vocês bem o assunto. E agora é só vocês ficarem de olho nas notícias, né? Pra torcer aí pra semana que vem a gente voltar. Beleza, beleza, beleza? Deixa eu parar aqui a apresentação. Pessoal, não saiam ainda, eu preciso que vocês assinem a frequência. Preciso que vocês assinem aqui a frequência. Então, bem adaptado para uma aula do Meet? Cara, é o que deu para fazer, né, nesse pouco tempo. Pensei, pô, não quero deixar a galera sem aula, né? Não quero deixar a galera sem ter aula. Então tive que correr aqui, não, vamos fazer aqui uma transmissão, pá. Se semana que vem a gente continuar sem ônibus, eu tento melhorar um pouco mais. Deixa eu parar a gravação.